Olá, seja bem-vindo ao comentário semanal com base no Evangelho segundo o Espiritismo do Centro Espírita Paulo de Tarso. Nessa noite, nós vamos comentar um aspecto do capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, a parábola do Bom Samaritano. Para isso, para começarmos os nossos comentários, vamos elevar o nosso espírito até Deus, o nosso Pai, de amor, de misericórdia, agradecendo pela bênção da própria vida, pela oportunidade de estarmos mergulhando no conhecimento que nos pode iluminar a consciência e rogar a Jesus, o nosso Mestre, que nos inspire, que nos fortaleça e que dilate a nossa capacidade de entendimento e compreensão para que saiamos desses momentos mais fortes, mais corajosos, cheios de esperança e de alegria espiritual pelo alimento que desejamos buscar para a nossa alma imortal. Muito bem. O capítulo de hoje, o 15º, Fora da Caridade não há salvação, começa com uma citação do evangelista Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse, para o tentar, Mestre, que hei eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus, que é o que está escrito na lei, como lês tu? Ele respondendo disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse, respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse, um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o quase morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim mesmo, um levita, chegando perto daquele lugar e vendo, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia a seu caminho, chegou perto dele e, quando o viu, se moveu de compaixão. E chegando-se, lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho. E pondo-o sob a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele. E ao outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro e lhe disse, tem-me cuidado dele, e quanto gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o outro, aquele que usou com o tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus, pois vai e faze tu o mesmo. Toda a moral que o Cristo nos traz, demonstra na sua caminhada breve entre nós, se baseia na divulgação e na valorização da caridade e da humildade.
ele em momento algum se cansa de divulgar essas duas virtudes, de todas as maneiras. E por que seria isso? Vejamos que caridade e humildade são as duas virtudes que são neutralizadoras dos nossos dois principais adversários na nossa trajetória de escalada evolutiva. Quem são essas duas pedras de tropeço com quem temos convivido durante tantos milênios? Egoísmo e orgulho. Caridade e humildade se opondo, ensinando o egoísmo e o orgulho a se transformarem, a deixarem de ser nossas amarras e nos permitirem deslizar, caminhar, avançar na nossa estrada de evolução. Na parábola proposta por Jesus, o homem que cai e fica quase morto na beira da estrada, ele recebe 3 diferentes figuras dentro da parábola. A primeira é o sacerdote. Quem é o sacerdote? É aquele que estuda a lei, que está em constante contato com o conhecimento superior. É ele que viabiliza, ministra, ensina para a população o fruto do seu estudo. Portanto, o que tem a posse do conhecimento que foi trazido pelos profetas, benfeitores da nossa humanidade, neste momento do povo hebreu. Ele, embora tivesse conhecimento, não pôs o conhecimento em prática, porque a resposta do homem que tentava Jesus foi de ter encontrado na lei o resumo dizendo que se deve amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Ele não conseguiu. E aí já começa a primeira lição para nós. Será que nós nos empenhamos em citar versículos, capítulos, sabemos o título do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de cor? Será que isso acaba se transferindo para as nossas ações, para os nossos pensamentos? Ou só estamos acumulando esse conhecimento sem fazer a devida transferência, que é o objetivo? Fica a primeira dica. O segundo personagem que encontra com o homem ferido, quase morto, é um levita. Nós sabemos que as tribos de Israel eram 12, e uma das tribos era de Levi. Todos os descendentes da tribo de Levi, os levitas, eram destinados, consagrados ao serviço no grande templo. Então, o pai de João Batista era levita, como João Batista era levita. E ele trabalhava no grande templo quando ele recebe a visita de Gabriel, o anjo Gabriel, para lhe anunciar a vinda do filho fora de idade. A sua esposa não conseguia conceber. Há uma história muito interessante. Então, este levita, que passou pelo homem da parábola, caído, ferido, quase morrendo, ele deveria estar também sensibilizado em auxiliar, em ajudar, em socorrer o próximo. Mas ele também se recusa. Mais uma vez, vamos tomar esta oportunidade para nós. Porque uma das coisas que temos aprendido com os espíritos
é que tudo o que aprendemos, que ouvimos nas preleções, nas leituras, nas lives, nós devemos sempre, sempre, sempre aplicar para nós. Mesmo que ela sirva como uma luva para alguém que nós conheçamos. Mas tudo o que aprendermos, nós devemos aplicar em nós. Porque nós somos os únicos que podemos alterar a nossa condição. Nós não podemos alterar a condição de mais ninguém. Nós podemos convidar. E o melhor convite é o exemplo. Então, mais uma vez, nós frequentamos a casa espírita, fora da pandemia tomamos passe, água fluidificada, nos submetemos às orientações, mas até onde isto modifica e atua no nosso proceder para com as situações que nos surjam no dia a dia? Ou só temos sido espíritas dentro da casa espírita? 2 anos de pandemia, não pudemos frequentar a casa, 2 anos sem sermos espíritas? Não. Nós precisamos ser espíritas onde estivermos. E sabemos que ser espírita, em última análise, é sermos cristãos. Tudo o que a doutrina nos ensina é baseado nos exemplos e ensinamentos de Jesus. Muito bem. Finalmente, o samaritano, um povo judeu, mas que não tinha o mesmo patamar de prestígio espiritual e social. Por quê? Porque eles não usavam todos os livros da Torá, usavam só o Pentateuco. Não adoravam no grande templo de Jerusalém, tinham um templo próprio. Então eles não eram considerados judeus de primeira classe, eles eram desprezados, menosprezados. E vamos encontrar Jesus lutando e iluminando a nossa dificuldade de entendimento, de compaixão, de conviver com as diferenças. Há 2000 anos o Mestre já nos conhecia a capacidade de estabelecermos racismo, de nos acharmos melhores do que os outros, e ele já nos propunha a oportunidade de enxergarmos a todos como irmãos. Muito bom. Então temos nesta parábola já alguns elementos que passamos a conhecer melhor e que nos servem de alerta para a nossa própria condição. Mas temos o auxílio do irmão X, Humberto de Campos, que na obra Cartas e Crônicas, no capítulo 15, chamado Auxílio do Senhor, ele escreve uma página muito interessante. E ele diz que nas tradições espirituais, ele fica sabendo que o homem que fica caído na estrada, que foi socorrido pelo samaritano, quando ele é atacado e fica quase morto, ele eleva a Deus uma prece sem palavras, pedindo amparo. E aí nós vamos pegar essa oportunidade que o irmão X nos dá para lembrarmos da importância da prece. O próprio Mestre Jesus nos disse: tudo o que pedirdes em prece vos será concedido. Ou seja, nos deu a dica de que nós temos um canal de comunicação direta com a espiritualidade superior. Nós que estamos temporariamente mergulhados na carne, como espíritos imortais reencarnados, num corpo que dura 80 a 100 anos. Então nós temos esse contato, este canal de comunicação, onde nós podemos pedir socorro para aquelas virtudes que estão faltando no nosso momento. E o ferido da parábola diz a crônica do irmão X, pediu em prece.
E imediatamente o pai envia um benfeitor espiritual para socorrer aquele filho que elevava uma prece. E este espírito, não podendo socorrê-lo diretamente, o que faz um benfeitor espiritual? Inspira aqueles que passam para agirem. Então ele começa a vibrar o pedido de compaixão, de socorro, de ajuda, e não consegue sensibilizar o sacerdote. Vamos imaginar o porquê. Talvez o sacerdote não estivesse praticando a prece, praticando o trocar de lugar, a compaixão, a empatia. Então, o apelo vibratório do benfeitor espiritual até o altera, porque ele vê o homem caído, mas ele faz a conta de tudo que poderia atrapalhar o seu dia, a sua rotina, e ele vai embora. O mesmo acontece com o levita. E aí nós vamos nos perguntar: como temos lidado com este canal precioso, com esta via de comunicação com a espiritualidade superior? Nós ainda não podemos apontar o dedo nem para o levita, nem para o sacerdote, porque também estamos implantando o hábito da oração em nós mesmos, no nosso dia a dia. Alguns de nós conseguimos fazer uma prece decorada ao acordarmos ou ao adormecermos. Muitas vezes nem conseguimos terminá-la porque o sono nos domina no meio do caminho, como se estivéssemos cumprindo uma obrigação exterior de repetir algumas palavras. E nós sabemos que não é isso. A prece é o contato da nossa essência espiritual com os canais superiores, para agradecer, para pedir, para interceder. Mas precisamos, todos nós, eu muito inclusive precisamos aprender a colocar este bom hábito no nosso dia a dia, a recorrer mais à prece, para que ela venha a se transformar num hábito. Antes de virar hábito, há que se ter disciplina, e nós precisamos da disciplina na prece. O Evangelho no Lar é uma tentativa dos benfeitores amigos de nos ensinarem a entrar em contato com a espiritualidade superior pela prece. Então, vamos ver como é que está lustrada esse hábito. Se nós temos falhado, depois eu faço, hoje eu estou cansado, mas nós deixamos de utilizar um recurso que só nos traz benefício. Ouvir o benfeitor foi o que fez o samaritano. O pedido sem palavras, vibratoriamente emitido pelo coração do benfeitor, atingiu o samaritano que se tomou de compaixão. Viu aquela cena e falou: e se fosse eu, e se fosse um amigo, um parente? Vou socorrer essa criatura. E aí, tocado pelo convite vibratório, ele age. Ele higieniza as feridas e os machucados com o que ele tem na mão, azeite e vinho. Ele coloca o doente que não podia andar sobre o seu próprio animal de transporte e o leva até uma estalagem. Lá ele paga para o estalajadeiro cuidar daquele homem. Mas ele faz mais. Ele vai continuar a sua viagem e ele diz: olha, quando eu voltar, se você precisar gastar alguma coisa com ele, eu te retribuo. Ou seja, ele não fez uma coisa assim de dar o supérfluo e ir embora. Aliás, a respeito disso, nós temos do próprio irmão X,
Só que é no Lázaro Redivivo, uma outra obra, um trechinho que fala assim: desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo-lhes o supérfluo, é livrar-se dos necessitados de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. Nós não estamos buscando iluminação espiritual? A caridade é muito maior que a esmola. Então veja, aqui nós temos o samaritano realizando exatamente o objetivo da vinda de Jesus, o ensinar-nos a sermos caridosos, a termos preocupação com o próximo, com o outro, a agirmos em socorro do outro. Então nós podemos ter, numa parábola que todos nós já conhecemos, que todos nós já lemos, já ouvimos comentários, repassar a nossa própria condição, rever os nossos bons e maus hábitos, para que tenhamos nesta semana o estímulo do bom samaritano para nos supervisionar. Porque assim que nós aprendermos a cuidarmos do outro com a dedicação e sem esperar nenhuma, zero retribuição, nós vamos com certeza construir uma atmosfera mais feliz. O reino de Deus, citado por Jesus, é este estado de espírito. Então, agradeçamos a Deus a bênção da oportunidade de nos reunirmos em seu nome, de aprendermos com o bom samaritano e que tenhamos uma semana de muita luz, mas também de muito progresso e investigação interior da nossa própria condição. Desejamos muita paz a todos e rogamos ainda nesse encerramento que possamos pedir aos nossos benfeitores que fluidifiquem as nossas águas que deixamos aqui para este objetivo, para que as energias superiores nos tragam mais um recurso da misericórdia para o nosso fortalecimento e equilíbrio. Pedimos a presença da luz em nosso coração, em nosso lar, junto aos nossos bem-amados, aos nossos familiares. Pedimos amparo especialmente para aqueles mais difíceis da convivência e rogamos ao Mestre Jesus que leve as nossas melhores vibrações para atender os corações em aflição e desespero, segundo a capacidade dos seus servidores, segundo a sua sabedoria, onde quer que haja essa necessidade. Que possamos nos reunir muitas outras vezes como hoje e que a paz do Mestre Jesus permaneça junto com você.